Oi pessoal, segue aqui a quarta mensagem, ou quartona, ou quarteirona. Eu nunca sei direito como é que é, mas enfim, importa que é a quarta vez que nós estamos nos encontrando aqui no canal para falar somente sobre maturidade, assunto que faz de mim e você ligarmos alertas vermelhos, porque maturidade é um tema, como já falamos nesses vídeos aqui, que pode significar uma morte silenciosa na minha vida cristã e na sua vida cristã. Então, abra bem os ouvidos, reavalie o seu coração com os temas que nós estamos falando aqui. E eu quero trazer os outros 3 pontos que eu havia combinado no vídeo anterior para ajudar eu e você a identificar se somos maduros ou não. Vamos lá comigo? Primeiro ponto. Uma pessoa madura gosta de alimento leitinho? Não. Maduro gosta de alimento sólido. Cadê o texto? Vai lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Vamos lá. Hebreus 5, 11. A este respeito tenho muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. Portanto, vós tendeis tornado tardis a ouvir. Ou seja, vocês tendem a demorar a ouvir. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendem novamente necessidades de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo está dando uma escovada na galera. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, imaturo, bebê. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, suas habilidades intelectuais exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, vocês demoram a ouvir essas coisas, vocês precisam aprender coisas mais complexas, exercitar as suas faculdades, sentar, meditar, entender, somar tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já aprendeu sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, sobre tudo, e mergulhar na palavra em alimento sólido, porque o sólido é para os maduros e o leite é para as crianças. Ou seja, quem come alimento sólido são os adultos, maduros. Então, essa é uma característica. A segunda característica os maduros são, como é que eu posso dizer isso? São impermeáveis a ofensas pessoais. Pensa comigo, quantas vezes Jesus se ofendeu? Vai lá, eu dou 5 segundos desse vídeo para você pensar. 1, 2, 3. Quantas vezes Jesus se ofendeu? 4, 5. Jesus se ofendeu uma vez. E foi por causa dele? Não. Jesus, pense bem, o apóstolo que caminhava com ele, o peito dele negou ele 3 vezes. O povo dele falou assim: ei, eu prefiro o doido do Barrabás, assassino, louco, ladrão. Escolhemos ele. Ele traz lá os apóstolos deles para orar com ele, eles dormem. E ele lá, suando sangue. Ele tinha motivos para se ofender, para falar assim: cara, não aguento mais essa gente, não dá, eu fico aqui ralando, eu vou ser crucificado daqui a pouco, vou morrer por eles, estou aqui com o joelho no chão, suando sangue, e os caras estão dormindo, o Pedrão vai me negar 3 vezes que eu sei, ainda assim, tá tudo certo, vamos lá, segue a vida. Porém, quando fizeram da casa do pai dele um shopping center, aí ele pegou um chicotão daqueles do Indiana Jones e foi pro fight, se enfureceu, se ficou ofendido, se enfureceu, se indignou, né? Sim, Jesus se indignou, Jesus ficou chateado, ficou magoado. Por quê, amigo? Não se faz da casa do meu pai isso que vocês estão fazendo. E foi lá e chicoteou a galera, né? E aí você entende que quando eu e você, se a gente se ofende, olha rapaz, e eu me ofendo às vezes, e essa palavra, quando eu comecei a meditar sobre ela, eu falei assim: vixe, eu não sou maduro. Eu me ofendo às vezes, porque
né? A gente às vezes trabalhando, tá fazendo coisas, aí falam uns troços, a gente fala assim, não, puxa vida, né? A gente faz tanto tal e agora estão pensando isso. Então, enfim, isso é imaturidade. Então, e aí, como Paulo diz, meu, eu não sou perfeito, eu só miro chegar à perfeição, né? Eu parafrasei o Paulo aqui, tá, não alcancei isso ainda, mas eu miro isso, eu quero alcançar essa maturidade, porque inclusive o próprio Deus planejou isso para mim, fecha aspas. Então, se você é muito magoadinho, magoadinha, como eu às vezes sou, isso significa imaturidade. E precisamos crescer isso, precisamos domar a nossa alma e sermos maduros rumo à perfeição do nosso propósito. Terceiro ponto, e esse é o mais, eu acho que é o que mais corta, assim, ele é uma consciência formada e informada única e exclusivamente pela Bíblia e não por opiniões. Isso é coisa de gente madura. Ah, mas é óbvio, Tiago, é óbvio. Isso é muito óbvio. Todo mundo sabe que tem que ler a Bíblia. E por que a gente escuta aquelas frases de efeito e não investigamos na Bíblia se aquilo é verdade? Né? Até porque a autoajuda e a Bíblia são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. A Bíblia é o verdadeiro livro de autoajuda. Ele é o nosso manual do fabricante. Porém, a literatura de autoajuda, que tem o seu valor, está tudo certo. Ela às vezes maquia o que o cristianismo apresenta como reais soluções para as nossas vidas, com temperos, pitadinhas humanistas. Por quê? Porque às vezes é menos duro, tem tons de cinza ali que deixa a coisa mais leve, mais tranquila, menos radical. Já ouviu isso? Vocês são muito radicais. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que nós temos que ser radicais, não negociar. Atenção, amigos de ministério, você tem que ser radical. Amigo, a igreja no mundo ou o mundo na igreja? Não tenta negociar um pedaço do mundo com um pedaço de você, meu amigo. Vou voltar ao nosso tema aqui. Vai lá em Romanos 14, 1. E veja só, ele diz assim, ó. Acolha ao que é débil na fé. Não, porém, é para discutir opiniões. Hã? Acolha, ali diz, acolha aquele que é débil na fé, mas não para debater opinião. Amigo, abraça. O que você sabe aí de Bíblia, amigo? Sem nada. Eu te amo, eu te abraço. Ei, você inteligentão aí que está nas redes sociais, o que você sabe de Bíblia? Nada, ou médio. Acolha esse cara, ame esse cara. Porém, não ponha ele na roda para debater. Olha o que Romanos aqui fala. Acolha o débil na fé, porém não para discutir opiniões. Crê que tudo pode comer, mas o débil, não. Quem come, falando sobre legumes, né? Quem tem até um texto, a galera pira com os vegetarianos nesse texto e tal. Quem come, não despreze o que come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus lhe deu a salvação e foi Ele que deu, não para que você seja intermediado por um pastor ou por um padre. Deus lhe deu a salvação para que você tenha um relacionamento direto com Ele, para que você tenha um relacionamento direto com a palavra viva, que é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que orar com seus amigos, com seu pastor, que você não tem que respeitar, que você não tem que dividir, que não temos que suportar uns aos outros. Não estou dizendo isso, mas não podemos transferir a responsabilidade. Não é responsabilidade, é o presente divino eterno de se comunicar, de se relacionar com o Criador de todas as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Sua opinião deve ser formada pelo que está na palavra de Deus, porque o que está na palavra de Deus é o que você precisa. Beleza? Gente, maturidade. Mas sabe o que é legal dessa história toda? Eu não consigo não repetir o texto que Paulo diz. O próprio Paulo diz assim,
Eu não estou falando isso para, Paulo dizendo, eu não estou falando isso para dizer que eu já alcancei essas coisas, Filipenses. Não estou dizendo isso para dizer que eu já alcancei essas coisas. Mas sim para dizer que, opa, se eu não alcancei algumas coisas, eu deixo essas coisas que eu não alcancei para trás e é daqui para frente que eu avanço rumo à estatura de varão perfeito, rumo ao propósito que o próprio Deus deseja que eu cumpra, rumo ao lugar que o próprio Deus deseja que eu e você alcancemos. Então, em primeiro lugar, não se culpe. Vamos eu e você sermos maduros juntos. Vamos alcançar essa maturidade. Por quê? Porque a maturidade é pré-requisito, Bíblia, pré-requisito para sermos cumpridores da justiça de Deus neste mundo. Valeu? Até a próxima. Deus abençoe. Você é poderoso demais para não saber dessas coisas. Que o seu propósito se potencialize cada vez mais e aquilo que Deus tem guardado no seu coração, que você sabe o que é. A cada dia lhe incomode, cresça, vá queimando dentro de você e você mostre para o mundo o dom que Deus tem para você, deixou para você antes mesmo de você saber quem você é. Deus abençoe. Até mais.